eu não sei nem dizer o nome das tuas formações, porque são tantas especialidades técnicas aí vinculadas à área da engenharia de computação, à área da informação, que te faz hoje um dos maiores especialistas sobre direito digital no âmbito criminal no país. Nos fala um pouco sobre a tua formação, aquilo que te fez agregar esses conhecimentos todos. Antes do direito, eu fiz curso técnico em eletromecânica. Em seguida, eu cheguei a estudar engenharia por um tempo. Não gostei tanto e migrei para o direito. Pós-formado, fiz ali a pós-graduação em processo penal. Sou hoje pós-graduado em sistemas de telecomunicações com ênfase em segurança. Sou pós-graduado em perícia computacional e evidência digital. Então, essa parte técnica, essa parte computacional, essa parte de engenharia, de análise de dados, é onde eu me sinto à vontade dentro da advocacia criminal. Mas e, cara, todas essas formações, elas estão num campo que naturalmente parecem distantes da advocacia. Por que que um advogado precisa hoje se preocupar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de conhecimento? Eu não me lembro, Andrews, olha, nos últimos anos, ter pego um processo que não tinha prova digital. Todos os processos que eu lidei nos últimos anos, ou tem uma extração telefônica de dados, ou tem uma análise de herb, ou tem uma quebra de nuvem, ou tem a análise de um HD que foi periciado. Então, eu vejo que a análise de dados, que a computação, ela hoje está intrínseca com a advocacia criminal. É muito difícil você fazer uma boa defesa se você não consegue entender pelo menos os conceitos básicos que estão ao redor dessas provas. E Cassiano, aproveitando esse ponto bom, você tem especialização como advogado e como técnico. Evidentemente, a maior parte dos advogados não tem a especialização técnica. O que você entende que é fundamental para os advogados terem no seu conhecimento? E em que ponto eles têm que ter capacidade de identificar que eles precisam de um especialista, que vão precisar de um técnico, de um assistente técnico, de um perito, ou de algum trabalho que consiga, de fato, auxiliar eles aonde o conhecimento como advogado já não deve alcançar? Eu acho que uma qualidade que é muito importante para o advogado é, de certa forma, uma humildade. A partir do momento que ele reconhece, olha, esse elemento que chegou no processo, eu não faço ideia do que ele está querendo dizer, ali ele precisa de ajuda. Não digo que ele precisa contratar um grande perito para fazer um parecer, mas ele precisa pelo menos conversar com um colega que já passou por aquela situação. Ele precisa pesquisar e entender o que são aqueles dados, quais informações úteis ele pode extrair daquilo. Então, mais importante do que o que ele precisa saber é o que ele não sabe. Então, se ele se deparou com algo que ele não sabe, ele precisa de ajuda. Não dá para ignorar esses elementos e fazer uma defesa desconhecendo uma parte do processo ou uma parte das provas. A partir do momento que você assume uma defesa, principalmente a criminal, que a consequência é uma pessoa perder a liberdade dela, você precisa entender todos os elementos que estão ao redor daquele processo. Cassiano, a gente já se deparou com casos dentro da Lolta em que o advogado faz reunião com a gente por algum elemento específico e a gente vai olhar o processo e tá lá um Celebrite. Lá tem a indicação do que é, não tem a documentação dentro do processo, e o advogado olha para a gente e diz, eu vi esse negócio Celebrite, mas eu não sabia o que era, e ele estava advogando na causa há 6 anos. Ou seja, durante 6 anos daquele processo, ninguém abriu a extração do celular desse réu, que me parece uma prova central para qualquer coisa. Porque pode não ter elemento que vá absolver esse cliente, mas pode ter vários fatores determinantes para aquela defesa, até mesmo absolver um cliente. Então, para a gente clarear esse campo, já que é um campo que muita gente está tateando, nos ajuda a mensurar aqui que tipo de prova digital hoje, quais são os elementos, quais os tipos que um advogado tem que estar antenado, tem que estar ciente para dizer, opa, apareceu isso no meu processo, eu tenho que estar ligado, porque isso aqui é uma prova digital importante. A doutrina, ela algumas vezes tenta diferenciar a prova digital em prova de primeiro e prova de segundo grau, onde uma prova de primeiro grau seria aquela que ela nasceu dentro do meio digital, um e-mail trocado,
um log de evento dentro de um banco de servidor. E a prova de segundo grau seria um registro daquilo que aconteceu no mundo real, que por meio de a informação de um bit se transforma em um arquivo digital. Então, primeiro, esses são os dois tipos de prova, né? Uma nato digital e uma prova que veio a partir de um registro do mundo físico. Esses dois tipos de prova vão depender de uma análise criteriosa do advogado. Da onde que surgiu essa prova? Como que ela foi coletada? Existe um código hash para isso? Passou por algum meio de criptografia? Tá, mas vamos voltar um pouquinho, porque tu fala em log, tu fala vários termos que para muita gente é comum, a gente está acostumado a ver isso dentro dos processos que chegam na Lauta, mas para muita gente um log é um login que está sendo feito? O que que é isso? Vamos transformar isso num exemplo palpável, num caso pensando, o celular de alguém foi utilizado para tal, a pessoa estava numa localidade. Exemplifica para a gente, assim, alguns casos em que, bom, se tiver isso, temos um ponto de atenção e essa prova precisa ser analisada. E, bom, depois nós vamos falar sobre como ela precisa ser. Você mencionou, por exemplo, o Cellebrite. Cellebrite, que é um software israelense que a polícia utiliza para extrair os dados do celular e gerar um relatório com todos esses dados. Dentro de toda essa gama de dados que o Cellebrite ele consegue exportar, existe uma linha do tempo. A linha do tempo de um aparelho, ela vai ser visualizada a partir de logs, ou seja, de eventos. Cada coisa que eu fizer no celular vai gerar um log. Vai gerar um log. Então, se eu tirei um print, vai estar lá registrado que em tal horário a pessoa gerou um print, que é um arquivo tal, que pesa tantos bits, etc. Se o aparelho está com o GPS ligado e ele se deslocou, lá vai ter um log dizendo que no horário tal o aparelho estava no local tal. Tudo que acontece no aparelho fica lá registrado, né? Existe um log para isso. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o log, ou seja, essa linha do tempo do aparelho, ela vai trazer elementos que até então não existiam. Por exemplo, um policial falando que pegou o aparelho no horário tal, em local tal, e não fez nenhuma ação com ele, apenas armazenou. E aí, quando você vai verificar no log de eventos, no horário que o policial disse que estava em tal local, não estava naquele local. O horário que ele disse que ele não fez nada, existe um desbloqueio de tela. No horário que o policial disse que não acessou porque não tinha uma ordem judicial, lá estava o acesso, uma movimentação, uma conversa. Então, já me deparei com situações onde, no momento em que a polícia estava com o celular, surge um indivíduo sendo cadastrado na agenda do aparelho. Olha, se a polícia estava com o aparelho naquele momento, só pode ter sido ela que fez o registro. Então, nós vamos falar muito sobre cadeia de custódia hoje, mas o log, para mim, hoje ele é o principal. Dentro de um celular, você analisar a linha do tempo e ver se a cronologia dos acontecimentos está de acordo com a versão, principalmente das autoridades policiais, para mim esse é o principal, sabe? Mas o log seria o que você definiu como um evento nato digital. Isso, um evento, né? Quando eu faço uma gravação, eu tenho um arquivo digital, por exemplo, um vídeo dentro desse celular, ele vai ser o que você classificou como um evento do mundo, só que em forma de um arquivo digital. Exato. A doutrina ela faz essa separação entre algo que só existe no mundo virtual, por exemplo, um log não existe no mundo real, ele existe dentro de um aparelho telefônico. Um e-mail, por exemplo, não existe no mundo tátil, né? Para eu pegar no e-mail, eu preciso imprimir ele e pegar na folha. E o log ele tem isso, não existe o log no mundo real, né? Não existe esse evento, a polícia se deslocar. Ele é uma informação que ela nasceu no mundo digital e ela só existe enquanto bit, enquanto informação. Essa seria uma prova de primeiro grau. Já uma fita de vídeo, por exemplo, ela registrou um acontecimento. Então, algo aconteceu no mundo real, por meio de um mecanismo inventado pelo homem, eu capturei aquele momento e agora tem uma prova digital, que é esse vídeo que registrou um acontecimento do mundo real e esse vídeo está sendo entregue no processo. Então, é uma questão doutrinária, uma questão técnica de o que seria uma prova de primeiro e de segundo grau. Perfeito. E você comentou a respeito de cadeia de custódia, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas num primeiro momento a prova digital ela vai se desdobrar para dois elementos principais, né? Uma questão processual, que vai estar intimamente ligada à cadeia de custódia, como essa prova foi coletada,
como que ela chegou nos autos, qual foi a tratativa, até começarem a analisar ela propriamente, e o conteúdo que existe nesse material, seja mensagem, seja e-mail, seja o log. Você entende que quando se pega um processo em que tem uma prova digital, existe um peso maior entre os dois ou algo que mais se repete? O que o advogado tem que estar mais atento, numa parte mais processual ou na parte do conteúdo propriamente? Olha, eu digo com tranquilidade que os últimos 50 processos que eu analisei a questão de cadeia de custódia, nenhum deles preencheu todos os requisitos. Sempre falta uma documentação sobre o que foi feito na prova, sempre falta um registro, um código hash, que a gente vai falar ainda sobre. Então, sempre existe um campo para você trabalhar dentro das formalidades daquela prova digital. E o outro aspecto que você mencionou é uma espécie de materialidade. O que existe naquela prova, quais são as conversas, quais são os dados trazidos por esses logs que a gente conversou agora há pouco. Os dois são muito fundamentais, né? Eu vejo que a formalidade você sempre consegue discutir, sempre tem algo que não foi feito. E a materialidade, ela também é muito importante para você demonstrar um outro aspecto do processo. Porque muitas vezes a acusação, e tudo bem, é parte do papel dela, ela vai selecionar os elementos do interesse da versão acusatória e vai expor isso no processo. Enquanto os elementos que seriam do interesse da defesa ficam perdidos em um Cellebrite que foi extraído e está num HD lá na delegacia que nunca chegou no processo. Então, ao mesmo tempo que o advogado precisa brigar para que as formalidades sejam cumpridas, ele já começa uma briga para ele ter acesso a tudo aquilo que é material, aquilo que ele vai ter que analisar.